Oi pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai dar continuidade às nossas aulas de astrofísica relativística e hoje a gente vai começar a falar sobre a teoria da relatividade geral. A gente já viu um pouquinho de teoria da relatividade especial, bem pouquinho, né? Para ser sincero, tem muita coisa para falar sobre essas duas teorias. Mas a gente viu um pouquinho sobre relatividade especial e agora vamos ver alguns efeitos da relatividade geral, da chamada relatividade geral de Einstein, tá? É, aqui. Deu um problema. Aqui. Aqui. Estava dando um problema. Estava compartilhando a tela errada. Pronto. Então vamos dar uma olhadinha na relatividade geral de Einstein. Um pouco antes da gente falar da relatividade geral do Einstein, vale a gente contextualizar, né? Einstein publicou a teoria da relatividade especial em 1905. Depois ele publicou mais alguns trabalhos sobre a relatividade especial, mas a realidade é que ele parou de trabalhar, de dar ênfase na relatividade especial, de procurar aplicações da relatividade especial, e quase que imediatamente começou a pensar no que hoje nós chamamos de relatividade geral, ou seja, ele tinha proposto uma teoria que valia para um caso especial e ele estava preocupado, ele tinha o desejo de generalizar essa teoria, que é o que a gente chama justamente de relatividade geral. Então, a relatividade geral é uma generalização da relatividade especial. Às vezes, por simplificação, a gente diz que existem duas teorias da relatividade, né? Mas é uma forma de dizer, uma forma simplificada de falar, de explicar as coisas. Porque, na verdade, é uma teoria só. A relatividade especial é um caso, então, particular, especial da relatividade geral. Que caso é esse? É um caso particular em que a gente trabalha com tecidos do espaço-tempo que são planos. A relatividade especial não considera a curvatura do espaço-tempo. Tá? Na relatividade especial, a gente tem a contração do espaço, a dilatação do tempo, a gente viu um pouquinho sobre isso, né, nas aulas anteriores, mas o espaço-tempo é chamado espaço-tempo de Minkowski, ele é plano. Na relatividade geral, o espaço-tempo é curvo. Por que o espaço-tempo é curvo? Aí é que entra todo o trabalho do Einstein. Então, a partir de 1907, para ser mais preciso, ele começou a ter algumas ideias mais importantes a respeito da generalização da relatividade especial. Ele estava muito preocupado, ou seja, tinha vontade muito grande de incluir a gravidade na teoria dele. Isso era muito importante para o Einstein, incluir a gravitação como parte da sua teoria da relatividade, tá? Então ele ficou pensando como fazer isso, e em 1907 aconteceu um episódio na vida do Einstein, que ele mesmo disse que foi o episódio, né, o pensamento mais feliz da vida dele, tá? Esse episódio é um episódio em que ele teve uma ideia, né, teve um raciocínio, e esse raciocínio abriu as portas para incluir a gravidade dentro da relatividade especial. E como eu disse, ele mesmo chamou isso de o pensamento mais feliz da vida dele. Que pensamento foi esse? Em 1907, ele imaginou um experimento mental de alguém caindo junto com um elevador, ou melhor, alguém dentro de um elevador em queda livre. Então, nessa imagenzinha aqui, né, que é de um documentário do Nat Geo, Gênios, tá? Tem uma imagem aqui seria o próprio Einstein, tá? Ele dentro de um elevador, e esse elevador, ele de repente, você pode imaginar, corta o cabo, acontece alguma coisa, o elevador começa a cair, em queda livre, tá? Então esse elevador vai despencando em queda livre, e o Einstein se perguntou, o que aconteceria nesse caso? Bom, nesse caso, um elevador em queda livre, aconteceria que a pessoa iria flutuar dentro do elevador. É assim que ela iria se sentir, né? Ela se sentiria caindo junto com o elevador. Se ela não pudesse olhar para nada fora do elevador, né, como nessa imagem aqui, não tem janelas, né, tem uns espelhos aqui, mas só isso, essa pessoa, ela iria se sentir flutuando dentro do elevador. Tá? Como você vê aí, né? Então ele está flutuando junto com os papéis, etc.
Para alguém do lado de fora do elevador, essa pessoa e o elevador estão em movimento acelerado, estão aumentando a velocidade deles, né, em queda livre. Mas a pessoa mesma, que está nesse referencial do elevador, não vê isso. Ela não vê o mundo de fora, né? Ela não percebe o que tem lá fora, ela percebe o que tem dentro do elevador. Então, o Einstein disse que esse foi o pensamento mais feliz dele, porque esse experimento mental mostra que para essa pessoa não existe gravidade. Parece radical falar uma coisa dessa, né? Mas essa é a verdade. Para esse observador, é como se a gravidade não existisse. Para esse observador, é como se ele estivesse num referencial inercial perfeito. Lembra lá que a gente estava falando em relatividade? Dos referenciais inerciais? Referencial inercial é aquele referencial que, se nenhuma força for aplicada em você, você vai permanecer parado ou com o movimento que já tem, com a velocidade que já tem. Esse experimento, né, esse observador aqui, o jovem Einstein, ele, nesse referencial aqui, ele está parado. Então, um referencial em queda livre para uma pessoa é um referencial inercial para quem está lá dentro do elevador. É assim que o Einstein percebeu que poderia incluir a gravidade na relatividade, na teoria da relatividade. Por quê? Porque até então, a teoria da relatividade especial só tratava de referenciais inerciais. Referenciais, né, onde vale, né, a lei da inércia do Newton, tá? Mas a gravidade, ela impõe uma aceleração nas pessoas, um movimento acelerado. Ou seja, a pessoa que está sob a ação da gravidade está num referencial que não é inercial. Então não valeria a teoria da relatividade especial para a pessoa. Mas o Einstein teve essa grande ideia de perceber que não. Para quem está caindo, para quem está nesse movimento de queda livre, na verdade ele está num referencial inercial. Então Einstein propôs, a partir desse raciocínio, o chamado princípio da equivalência. Tá? O Einstein afirmou o seguinte: as leis físicas, ou seja, tudo que a gente conhece de física, tá? Eletromagnetismo, termodinâmica, movimentos, tudo que a gente conhece de física, em um referencial não acelerado, com gravidade g, são equivalentes às leis físicas em um referencial sem gravidade, mas com aceleração g. Isso está ilustrado, o princípio da equivalência está ilustrado nessa imagem aqui, nessa ilustração. Aqui a gente vê o quê? A gente vê o Newton num referencial não acelerado, ele está parado, né? Veja, ele está parado, mas com gravidade g. Então há uma gravidade, força gravitacional, e essa força gravitacional vai fazer a maçã cair dentro do elevador, do caixote aqui, onde está o Newton. Então o Newton, vendo a maçã cair, diz: existe uma força que atua sobre a maçã, essa força é a força-peso, é a gravidade, faz a maçã cair. Mas agora, se a gente imaginar o Einstein no mesmo caixote, com a mesma maçã, mas não na Terra, onde tem uma força da gravidade, mas no espaço sideral, sendo que esse caixote está sendo puxado para cima com aceleração g, o Einstein vai ver a maçã caindo também. E ela vai cair exatamente igual cai a maçã do Newton. Então ela cai acelerada para baixo. Então o que o Einstein disse? Para esses dois observadores observam exatamente a mesma coisa. Não muda nada. O Einstein era uma pessoa muito realista. Ele construía as teorias dele a partir das observações, tá? Muito físico. Então, para o Einstein, como as duas observações são indistinguíveis, as duas situações também são indistinguíveis. E aí está o princípio da equivalência. O princípio da equivalência do Einstein diz que as leis físicas dentro desse caixote são equivalentes. Se o Newton tirar uma conclusão sobre uma lei física, o Einstein vai tirar a mesma conclusão sobre essa lei física. Independente do fato do Newton estar num campo gravitacional e o Einstein não estar num campo gravitacional, estar acelerando para cima, estar subindo acelerado, tá? Esse princípio da equivalência, ele é muito forte, essa afirmação é muito forte, tá? Veja, significa então, né, que a gravidade, ela tem uma ação sobre o espaço-tempo.
Por que que ela tem uma ação sobre o espaço-tempo? Porque o movimento acelerado nesse referencial aqui é um movimento que acontece longe de todas as outras influências, né? O espaço sideral, completamente vazio ali, né? Longe de todas as outras influências. Então, o que a gente percebe como aceleração é uma força inercial, né? Uma pseudo-força, a gente chama, tá? A gente percebe a maçã caindo. Então, é um movimento, ou seja, estou me deslocando pelo espaço e pelo tempo. O elevadorzinho do Einstein está se deslocando pelo espaço e pelo tempo. Como isso daqui é equivalente a estar na presença de um campo gravitacional, significa que o campo gravitacional, ele mexe com o espaço e o tempo, de maneira que a maçã caia, que a maçã tenha um movimento acelerado também. Esse é o princípio da equivalência. Daqui o Einstein tirou uma série de conclusões. A gente não vai conseguir aqui passar por todas elas, né? São muitas coisas que precisam ser ditas, né, sobre isso, tá? Na verdade, precisa de um verdadeiro curso de relatividade para poder falar sobre tudo isso. Mas a gente pode tirar algumas conclusões das mais importantes. Uma conclusão que foi, inclusive, uma das primeiras que o Einstein tirou desse raciocínio, tá? É a conclusão de que a luz vai ser, a trajetória da luz, melhor dizendo, vai ser curvada na presença de um espaço-tempo, de um campo gravitacional. Como é que o Einstein chegou nessa conclusão? Vamos imaginar os nossos heróis, o Bob e a Alice, nossos heróis relativísticos, tá? Vamos imaginar o seguinte: a Alice está dentro de um foguete e ela vai fazer um experimento. O experimento da Alice é emitir um raio de luz, então tem as ondinhas da luz aqui, né? Emitir um raio de luz que vai sair desse emissor, vai bater num espelho e depois vai poder voltar, ou a Alice vai observar o que aconteceu. Acontece que o foguete, a nave da Alice, tá? Ela está em queda livre. Então, ela está caindo, tá? Está caindo. A Alice não percebe que a nave está caindo, porque para a Alice, né, ela está, eu coloquei ela deitadinha aqui, porque quero dizer o seguinte, ela está flutuando dentro da nave, como Einstein lá no elevador. Então, ela está caindo. O que a Alice vê? A Alice está flutuando, o feixe de luz vai e volta. Ela vê o feixe de luz andando em linha reta, tá? Mas, para o Bob que está na Terra, vendo a Alice cair, o Bob não vê o feixe de luz andar em linha reta. Como a navezinha aqui, o foguete, está caindo, né, sob a ação da gravidade, o Bob vê a luz saindo desse ponto, mas aí o foguete vem caindo e o Bob vê a luz chegando nesse ponto aqui. Então veja, o que o Bob percebe é que a luz faz uma curvatura, tá? A luz se curva no referencial do Bob. Então, essa é a primeira conclusão do princípio da equivalência, né? Como eu disse, foi, inclusive, uma das primeiras conclusões que o Einstein tirou, tá? O Einstein tirou a conclusão que é o seguinte: um referencial em queda livre é igual a um referencial no campo gravitacional, tá? Se a Alice vê a luz indo em linha reta, o Bob vai ver a luz caindo, a luz curvada. E aí o Bob, na verdade, pode dizer que a luz está sendo curvada pela gravidade, tá? Essa conclusão aqui permitiu, inclusive, que o Einstein calculasse quanto que a gravidade deve curvar o feixe de luz. Porque como a gravidade, né, para o Bob vai ser resultado numa aceleração, você consegue calcular aqui, né, para uma dada intensidade de campo gravitacional, né, então, para um dado valor de campo gravitacional, você consegue calcular quanto que a luz vai cair aqui, qual vai ser o tamanho da queda, tá? Esse tamanho da queda, ele vai definir a curvatura que a luz vai sofrer, porque a gente sabe a velocidade com que a luz se desloca, né? Que é igual à velocidade c, a velocidade da luz. Então a gente sabe, tendo o quanto ela vai se deslocar por um certo tempo, pela velocidade, eu sei o deslocamento e eu sei a altura. Sabendo o deslocamento e a altura, eu calculo essa curvatura. A altura vai ser calculada pela gravidade. Quanto mais intensa for a gravidade, né, maior vai ser a altura. Então o Einstein conseguiu calcular aqui o grau de curvatura da luz, em função da gravidade que o feixe de luz sofre. E esse cálculo, ele pôde ser testado experimentalmente. Inclusive,
é muito interessante porque ele foi testado a primeira vez em Sobral, no Brasil, em 1919. O Eddington, que é um astrofísico, né, eu já falei dele aqui, né, quando eu estava falando das estrelas para vocês, né, o Eddington, ele organizou uma expedição para testar esse princípio aí do Einstein, tá, da equivalência, o princípio da curvatura da luz, que decorre do princípio da equivalência, tá. Como é que foi isso? Em 1919 ia acontecer um eclipse solar total, que ia ser visível no Brasil e também na costa da África, tá? Então o Eddington montou duas expedições. Ele montou uma expedição para vir para o Brasil, em Sobral. Se você procurar na internet, você vai achar várias imagens, tem fotografias dessa expedição. E uma outra expedição foi para a costa da África, para tentar observar o eclipse. Era importante ter duas missões por causa do mau tempo, né? Para poder observar o eclipse precisava de tempo limpo, tá? E realmente na África o tempo fechou, eles não conseguiram obter os dados, mas no Brasil o tempo estava ruim, mas na hora do eclipse ele abriu, eles conseguiram obter os dados, tá? Como é que a gente mede a curvatura da luz usando um eclipse? A gente faz o seguinte, olha só. Segundo, né, a teoria padrão da emissão da luz, sem a curvatura da luz, quando ocorre um eclipse, a Lua, né, se coloca aqui na frente do Sol, a gente está com essa situação. Então, se você tiver uma estrela aqui nessa posição, a gente não vai conseguir ver essa estrela. Por quê? Porque a luz dessa estrela vai estar batendo no Sol. Ela não vai chegar até na gente, a gente vai estar aqui no eclipse, tá? A luz não vai chegar aqui na gente, ela vai parar no Sol. Então, se a luz só anda em linha reta, ela não chega na gente, a gente não observa a luz, ela para no Sol, beleza? Então não daria para ver. Agora, se a luz faz uma curva, então a gente consegue ver a luz dessa estrela, porque a luz vai fazer essa curvatura, vai passar por aqui e vai bater na gente. Então, a luz fazendo uma curva, a gente poderia ver essa estrela. Tá? Muito importante é ver essa estrela durante um eclipse. Por que um eclipse? O eclipse é importante porque a Lua tampa a luz do Sol. Então, eu consigo ver à noite, eu consigo ver as estrelas que estão perto do Sol. Caso contrário, eu não conseguiria ver estrelas perto do Sol. O Sol ofusca o brilho, né, das estrelas. O Sol brilha muito. Então, se eu tentar olhar para o Sol, não faça isso, mas se você tentar olhar para o Sol procurando estrelas em volta do Sol, você não vai ver nenhuma, né? Você só vai ver o Sol brilhante. Quando a Lua se coloca na frente do Sol, no eclipse, a gente consegue ver as estrelas em volta. Tá? Então, o eclipse é importante por causa disso. Eu consigo ver estrelas perto do Sol. E aí acontece um fenômeno que é o seguinte, é uma ilusão de ótica. A luz da estrela fez uma curvatura, mas o nosso cérebro, né, entende que a luz se desloca em linha reta. Então, na verdade, o nosso cérebro ele vai entender que a luz dessa estrela, ela veio assim, ó, em linha reta. Então, para a gente vai estar vendo a estrela, né, a gente vai ter a ilusão de ótica de que a estrela está aqui. A gente não vai pensar que a estrela está atrás do Sol. Então, o que acontece é o seguinte, se a gente fizer uma fotografia das estrelas durante o eclipse solar, a gente vai ver elas nessa posiçãozinha que estão as estrelas azuis aqui. Mas essa posição das estrelas azuis é a posição aparente. Na verdade, se o Sol não tivesse ali, então aqui, né, real, a imagem real do céu durante a noite, sem o Sol. Se o Sol não tivesse ali, na verdade as estrelas estão na posição amarela, tá? As estrelas aparecem na posição amarela. Muito importante entender isso. A posição real da estrela está aqui. Quando o Sol se coloca na frente da estrela, a luz da estrela faz uma curvatura. E a gente tem a ideia, a sensação de que a estrela está nessa posição aparente, que eu marquei de azuis. Mas na verdade ela está na posição amarela. Tira o Sol daqui, elimina o Sol daqui. Aí a luz da estrela chega direto na gente. Tira o Sol, tira eclipse, a luz da estrela chega direto na gente. E então a gente vai ver a estrela na posição amarela. O que os astrônomos fazem para testar, então? Eles fazem duas imagens. Fizeram, né, duas imagens. Uma imagem do céu noturno daquela região.
Então pegamos as estrelinhas, elas estão na posição amarela. Outra imagem do Sol, do céu durante o eclipse. Pegamos as posições das estrelas azuis. A gente compara umas com as outras e a gente encontra o tamanho do desvio. Ó. Umas que estão mais longe desviam menos, as que estão mais perto vão desviar mais, vai ter um desvio maior. Então a gente compara o tamanho dos desvios e a gente mede esses desvios. Esses desvios são esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Esse ângulo é previsto pela teoria da relatividade do Einstein. Então, pela teoria clássica da luz, pela física clássica, não deveria ter esse ângulo. Pela teoria clássica, eu simplesmente não deveria ver desvio nas estrelas, eu não deveria estar vendo essas estrelas que estão atrás do Sol, tá? Então não deveria acontecer isso. Mas os astrofísicos mediram e eles conseguiram identificar esse desvio. O desvio era de 1,9 segundos de arco. 1,9 segundos de arco é um tamanho angular, né? Aquele ângulo, muito, muito pequeno, tá? Para você ter ideia do que é 1,9 segundos de arco, é igual você pegar um fio de cabelo seu, né? Eu quase não tenho mais, então não vou tirar muito dos meus aqui, senão vai acelerar o meu processo. Mas você pega um fio de cabelo, estica ele, né? Pega o seu braço, estica o seu braço e olha para o céu. 1,9 segundos de arco é você olhar de um lado e do outro do fio de cabelo, a espessura de um fio de cabelo. Então a posição aparente das estrelas mudou isso daí. Imagina a precisão, né, da fotografia do telescópio para conseguir perceber essa diferença. Essa daqui foi a primeira comprovação da teoria da relatividade geral do Einstein, tá? E foi uma comprovação, bombástica, né? Saiu nos jornais, saiu em todos os principais jornais do mundo, né? Comprovada a teoria da relatividade geral do Einstein, etc. Uma previsão realmente muito importante, impactante, tá bom? A teoria da relatividade geral do Einstein, então, faz uma previsão sobre esse comportamento da luz, né? De se desviar. Como eu disse, isso é interpretado na relatividade geral como uma curvatura do espaço-tempo. Então a gente já tinha visto que na relatividade especial, o espaço e o tempo, eles são maleáveis, né? O espaço contrai, o tempo dilata. A mesma coisa acontece na relatividade geral. Então, como ela é uma generalização da relatividade especial, tudo que a gente tinha visto na relatividade especial continua valendo, e agora mais. A mesma coisa acontece por causa da gravidade. O campo gravitacional, na verdade, é uma impressão que a gente tem. O campo gravitacional ele não é uma força, como Newton pensava. O campo gravitacional é resultado, é uma ilusão que a gente tem por causa da deformação do espaço-tempo. A gente diz que na relatividade geral, a gravidade é a curvatura do espaço-tempo. A gente mede a gravidade assim, como a curvatura do espaço-tempo. Na relatividade geral, a gravidade não é uma força, a relatividade geral, a gravidade é uma deformação do espaço-tempo. Como é que ele se deforma? De várias maneiras. Uma maneira interessante que a dilatação temporal ela vai depender da intensidade dessa curvatura, da deformação do espaço-tempo, que a gente entende como intensidade do campo gravitacional. Isso daqui é uma fotografia do Everest, né? O Everest, ele é um monte mais alto na Terra, né? Tem 8,8 quilômetros. Se você colocar um relógio aqui no topo do Monte Everest, tá? Então coloca aqui um relógio aqui no topo do Monte Everest. E depois você coloca um relógio lá na base do Monte Everest, vamos imaginar que aqui seja a base do Monte Everest, tá? O relógio lá no topo, ele vai correr mais rápido do que o relógio na base, tá? Quanto mais intenso o campo gravitacional, mais devagar o tempo passa, tá? Então, lá em cima, o tempo passa mais rápido do que aqui embaixo, tá? Então, se, por exemplo, tiver uma pessoa lá em cima, né, um alpinista subiu no Monte Everest e ficou lá em cima. E depois tem uma pessoa que ficou aqui embaixo, na terra, né, na base, no acampamento base, dando suporte para os alpinistas, tá? O que vai acontecer? O relógio lá em cima vai andar mais rápido, ele vai se adiantar. Então, quem subiu vai envelhecer mais rápido. Quem ficou embaixo vai envelhecer mais devagar.
Então, se dois gêmeos saíssem, né, e um subisse no Monte Everest e o outro ficasse na base, quando eles voltassem, o gêmeo que subiu, ele teria envelhecido menos rápido. Veja, os dois envelhecem, tá? Os dois envelhecem. Mas quem está numa região com um campo gravitacional mais intenso, curvatura do espaço-tempo maior, né? E essa pessoa, o tempo corre mais devagar. Então, ela envelhece mais devagar. Então, vamos exagerar os efeitos aqui, né? A gente diz, né, que a pessoa, vamos dizer assim, os gêmeos, ele teria passado um dia para quem ficou na base, mas teriam passado 4 dias para quem subiu e desceu. Então, há uma diferença aqui, né? Claro que é um exagero, não é 4 dias no caso da Terra, tá? No caso da Terra é apenas 30 milionésimos de segundo por ano, ou seja, totalmente imperceptível. Mas se você tiver um campo gravitacional mais intenso, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouquinho buracos negros, né? Se você tiver um campo gravitacional mais intenso, um buraco negro, essa diferença pode ser muito grande. Tem o filme Interstellar, né? Em que tem o buraco negro de Miller, e tem uma cena do filme, né? Em que o pessoal vai, né, explorar lá planetas em torno desse buraco negro, e o tempo passa bem devagar para eles, porque eles estão numa região com intenso campo gravitacional. E fica um astronauta na nave e o tempo passa para ele né, mais rápido do que para os outros. Então, quando eles voltam, para eles passaram-se apenas algumas horas, mas para quem ficou na nave se passaram vários anos. Esse o efeito que eu estou dizendo para vocês. Aqui a relação seria, quem ficou na nave ficou num campo gravitacional menos intenso. Então, envelheceu mais, né? Quem ficou perto do buraco negro ficou no campo gravitacional mais intenso. Então, quando o tempo passou mais devagar para ele, tá? É isso que vai acontecer aqui. Esse é um dos efeitos mais impressionantes, digamos assim, da relatividade geral, tá? O outro efeito da relatividade geral, previsto pela relatividade geral, é a curvatura do espaço. Tá? A gente fala curvatura do espaço-tempo porque muda o tempo também, mas tem a curvatura do espaço. A curvatura do espaço, ela na verdade, ela é medida, ela é compreendida também como um efeito sobre a medida dos comprimentos. Tá? Vamos fazer um experimento aqui de uma navezinha, tá? Um experimento interessante de uma nave. Nesse experimento, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar uma nave, e essa nossa nave, ela vai... eu vou desenhar a nave como um quadradinho, porque eu sou péssimo para desenhar naves, tá? A nossa nave, ela vai fazer o seguinte, ela quer medir a distância que ela está de um buraco negro. Daqui a pouco a gente vai falar de buracos negros, eu vou explicar melhor o que eles são. Ela não pode simplesmente... opa, eu fiz uma medida aqui, deixa eu desenhar minha nave com um traço só, senão minha navezinha aqui vai ficar quebrando aqui. Isso, agora uma nave bem legal. Então, a nossa nave, né, ela quer medir a distância até o buraco negro. Ela não pode simplesmente descer aqui, porque ela vai ser comida pelo buraco negro, a gente vai ver isso depois. Então, ela vai fazer essa medida de uma maneira mais esperta. Ela vai fazer o quê? Ela vai dar uma volta em torno do buraco negro, e vai medir a circunferência, tá? Então, ela vai medir a circunferência. Medindo a circunferência, a gente sabe calcular que distância a gente está do centro. Por quê? Porque a gente conhece, né, das leis aqui da geometria, né, que num círculo, se eu estou, né, a uma distância r do centro do círculo, a circunferência vai ser 2πr. Então, a gente pode encontrar o raio, a distância que a gente está lá da origem, a partir da medida da circunferência. É isso que eles vão fazer. Então, veja, como é que a nave mediu? Ó, a nave veio aqui, e ela deu uma volta em torno do buraco negro, em torno daqui do buraco negro. Ela mediu 2π vezes 30, 2π vezes 30, tá? 30 quilômetros, essa é a distância. 2π vai dar 6 alguma coisa, vezes 3, 180, quase 190 quilômetros. Então, ela viajou 190 quilômetros em torno aqui para chegar no mesmo ponto. Quando ela chegou no mesmo ponto, como ela viajou 2π vezes 30, 190 quilômetros, ela divide esse 190 por 2π e dá quanto? 30.
Então eles pensam, opa, anota aí, nós estamos a 30 quilômetros do buraco negro. É isso que a gente está. Mas aí tem um cara meio chato e ele diz, olha, mas ele é um buraco negro e ele deforma o espaço-tempo. Eu acho que talvez essa medida, do jeito que a gente está fazendo, ela supõe um espaço-tempo plano. O círculo, ele varia a circunferência 2πr só quando o espaço-tempo é plano. Será que se o espaço-tempo for curvado, vale também? Aí o pessoal diz, então vamos testar. Vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui, vamos descer 10 quilômetros na direção do buraco negro. É seguro descer 10 quilômetros, porque a gente está a 30 quilômetros do buraco negro. Então, eu vou descer, né? Na verdade, não é descer. Na verdade, eu estou pensando num plano, eu estou girando em torno dele, eu vou me dirigir 10 quilômetros na direção dele, radial. 10 quilômetros, beleza. E aí vamos fazer o quê? A gente vai repetir o nosso experimento. Então, vamos medir a nossa circunferência. Quando eles medem a circunferência, eles têm um susto. Eles esperariam que a circunferência fosse 2π vezes 20, porque eles desceram 10 quilômetros. Então deveria ser 2π vezes 20. Mas não é, ela é maior. 2π vezes 20,62. Tem um comprimento maior do que eles esperavam. Como se eles não tivessem descido os 10 quilômetros, como se eles tivessem descido menos. Mas eles mediram, foi 10 quilômetros. Aí eles ficaram intrigados e vão repetir o experimento. Eles vão fazer o quê? Eles vão descer mais 10 quilômetros. Descer, eu estou usando descer, não deixa eu usar essa palavra. Eles vão se dirigir mais 10 quilômetros na direção do buraco negro. Ou seja, 20 quilômetros para dentro do que eles estavam antes. Então eles esperariam uma circunferência de 2π vezes 10. Quando eles repetem o experimento, piora a diferença. Não é só 0,62 de erro, é 1,63. Então tem 1,63 km aqui a mais, tá? A menos, desculpa, eles deveriam estar no 10, eles estão no 11,63. É como se eles, acreditando que viajaram 20, não tivessem viajado 20 quilômetros. Alguma medida está deformada, alguma medida está errada aqui, tá? Aí eles ficam muito intrigados e eles vão repetir o experimento, só que eles não podem descer mais 10, porque eles estão com medo de cair no buraco negro. Se eles descerem mais 10, pelo cálculo original, eles devem cair no centro do buraco negro. Então eles descem 5 agora, só para avaliar, né? Descem 5 quilômetros. Deveriam medir 2π vezes 5, mas eles medem 2π vezes 7,61. Então, o erro só piora, tá? Então, conclusão, gente. Conclusão da relatividade geral é o seguinte. Realmente, isso aqui só está valendo no espaço-tempo plano. Num espaço-tempo curvado, as medidas de deslocamento numa direção, elas não são iguais às medidas que a gente esperaria no espaço-tempo plano. Então, a circunferência tem um tamanho diferente do que 2π vezes o diâmetro, tá? O espaço-tempo foi curvado. Essa curvatura, gente, é do mesmo jeito, é pensado da mesma forma da dilatação do tempo. Ou seja, as medidas que eu tomo, elas estão alteradas em relação ao que a gente esperaria num espaço-tempo que fosse sempre igual para todo mundo. Elas mudam com a gravidade. Como que a gente pode interpretar isso? Como que eu entendo isso, tá? A gente cria esse diagrama embebido. Esse diagrama embebido não é que o buraco negro fez um buraco no espaço-tempo. É só uma maneira de compatibilizar as coisas, tá? Nesse diagrama embebido, então, a gente entende essas diferenças de comprimento assim, ó. Eles estavam longe do buraco negro, então eles fizeram a medida 2π vezes 30, né? E está aqui. Desceram 10 quilômetros, veja, como tem uma curvatura, eles andam mais para chegar no ponto que eles queriam, tá? Veja, tem uma curvatura, eles precisam andar mais aqui. Você pode entender isso assim, ó, como se isso aqui fosse uma curvatura, tá? Então, é o seguinte, eles precisam andar tudo isso daqui para chegar nesse ponto, os 25 quilômetros. Eles, para andar 25 quilômetros, chegam até aqui, tá?
mas é uma curvatura. É diferente dessa grandeza aqui, tá? Então, vou fazer um corte aqui, ó. A gente esperaria, né? A gente esperaria que eles teriam andado em linha reta, mas na verdade eles precisaram fazer esse caminho. Esse caminho aqui são 25 quilômetros, tá? Mas esse caminho aqui embaixo, que é o que a gente esperaria, é menos de 25 quilômetros. É quanto? Seriam os 30 menos 7,51, né? Então, 30 menos 7,51 vai dar quanto? 20... É isso, né? É 30 menos 7,51 vai dar 23, 22,49. 22,49, é isso, se eu não estou enganado, é 22,49, né? 51, 23, 7, é isso mesmo. Então é o seguinte, a gente esperaria, né, que para medir a circunferência de 7,51, eles tivessem que andar 22,49 quilômetros. Aí eles iriam medir aquela circunferência, né, aquela circunferência de 7,51 quilômetros. Mas, na verdade, eles tiveram que andar 25 quilômetros para poder medir essa circunferência. Então, isso aqui foi o que eles tiveram que andar, tá? Veja, não é que tem de novo, deixa eu reforçar bem isso daqui, porque isso aqui é bem sério, bem importante, tá? É uma fonte bem grande de confusão. Não é que o espaço-tempo, ele afundou em relação a uma direção, alguma coisa, não é isso. As medidas de comprimento estão alteradas. Eu medi 25 quilômetros, eu meço o comprimento maior. É que nem antes, lá no Monte Everest, as medidas de duração estão alteradas. A relatividade explica isso através dessa questão da curvatura, tá? Então, é assim que a gente faz essa medida. Essas interpretações aqui, né, elas geram vários resultados interessantes na relatividade, e um dos mais interessantes é o de buracos negros, que eu vou deixar para a próxima aula. Tá bom, gente? Até lá!